Se você acredita que ter uma comunicação realmente eficaz está voltado para o que você tem a dizer, você está completamente enganado. Tem uma pesquisa que diz que 93% da nossa comunicação está diretamente ligada à nossa expressão e à entonação com que a gente diz as palavras. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero te contar como é que você pode se tornar muito mais eficiente na sua comunicação. Eu fui contratada recentemente para atender um coach que é um grande potencial dentro da sua empresa, inclusive está sendo trabalhado para ser o sucessor do seu líder. Mas ele apresentava questões bem graves na sua comunicação. Era muito comum que em reuniões com o seu diretor e até com o CEO da empresa, ao ser contrariado, ele bufasse, ele fazia assim, e revirasse os olhos. Então, na sequência do bufar, né, ele fazia caras e bocas. E naquele momento, ao bufar e revirar os olhos, ele se fechava e não posicionava sobre aquilo, ou argumentava, né, sobre o que não estava agradando ele. Deixava um climão na reunião, ninguém se posicionava com ele, mas ele também não contra-argumentava. Saindo de uma dessas reuniões, o diretor chamou ele para uma conversa e deu a ele um feedback. E ele foi muito resistente, porque ele não acreditava que ele fizesse essa atitude, essa expressão. Então eu fui contratada para desenvolver essa pessoa, porque ao ser o futuro sucessor, ele não estava sendo aprovado pelo CEO. Ele estava sendo visto pelo CEO como uma pessoa muito imatura e até agressiva, com pouca capacidade de argumentação. Então, o nosso trabalho foi usar essas técnicas que eu quero te contar aqui agora. Só para ficar mais claro para vocês perceber, a comunicação não verbal, ela compreende todos os seus gestos, o tom da sua voz, as caras e bocas que você faz quando vai expressar alguma coisa. Tudo isso que você faz, inclusive o balanço corporal. É muito comum eu ver pessoas se comunicando, chutando, balançando bastante as mãos, né? Tudo isso compreende a comunicação não verbal. E para trabalhar a nossa comunicação não verbal, é fundamental você tomar consciência dos seus pontos fracos na sua expressão, né? Tomar consciência da sua expressão corporal. E é bem importante que você busque, por exemplo, teatro, dança, esporte, vai te dar muito mais noção do teu espaço, né? Como você move os teus braços, como você se expressa. Outra dica importante é falar na frente do espelho para você observar qual é o teu movimento facial, o teu movimento de olhos, o teu movimento de boca. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super expressiva. Tudo que eu vou falar, você vai perceber no meu olhar a expressão, né? Se eu estiver com raiva, se eu estiver triste, vocês vão perceber isso muito claramente no meu movimento de mãos. Eu sou uma pessoa que me movimenta muito. E eu tenho uma consciência de que eu também sou muito alta, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem alta e é bem importante eu tomar essa consciência, porque dependendo do meu movimento de braço, eu dou tapa em alguém, né? Meu braço alcança uma distância longa. Então essa consciência corporal é super importante. E além, né, da dança, do teatro, da música, né, você se perceber, você se vê no espelho. E uma outra coisa muito legal é você gravar você falando para que você perceba seus trejeitos, que a gente diz em Minas Gerais. Que é você perceber o quanto você tem vícios de linguagem, o quanto você, ao falar algo, ao ser contrariado, por exemplo, você muda completamente a sua feição. Quando você tem um feedback, por exemplo, que não é um feedback que você gostaria de ter ouvido, o quanto você se altera. Toda essa percepção vai fazer com que você tome consciência, e a consciência é que vai fazer você se tornar mais coerente nesse processo. Quando eu me refiro a esse cliente que eu acabei de compartilhar com vocês, ele não tinha consciência. Então, no processo de coaching, a gente buscou mostrar isso para ele. Ao perceber, a gente, então, trabalhou o padrão comportamental, que a gente fez um desenho. Essa é uma dica para você. Pega papel e caneta aí e desenha o padrão comportamental. O maior problema desse cliente era o fato de ser contrariado, quando algo saía de como ele gostaria. Então, escreve aí, ser contrariado. Ser contrariado me faz fazer o quê? Ser contrariado me faz bufar e virar os olhos.
E aí quando eu sou contrariado, bufo e viro os olhos, eu acabo então fazendo uma retração da minha comunicação. Eu me fecho e no caso desse cliente ele era visto como emburrado, né? As pessoas percebiam que ele se emburrava ali naquele momento. E aí eu deixo de contra-argumentar, eu perco toda a minha competência, ou seja, eu quebro os meus pontos fortes naquele momento ali. Então a gente desenhou esse padrão comportamental e aí onde é que a gente precisava mudar? Tem uma técnica muito legal que se chama PSAR, que é P-S-A-R. O pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Então, se você tomou consciência, você vai primeiro atuar no pensamento, que é o pensamento que vai gerar o sentimento. Naquele momento ali na reunião, aquele cliente se sentia contrariado. Ele pensava o seguinte: que raiva que eu tô disso aqui, eu não vou falar mais nada, porque tudo que eu falo não é aprovado. Aí ele se sentia excluído daquilo ali, e aí ele reagia ficando fechado, emburrado, né, e fazendo todas essas expressões que a gente já falou aqui. E o resultado era ser percebido como alguém imaturo, alguém agressivo e alguém que não teria condição de assumir um futuro cargo. Esses passos todos vão fazer você se perceber melhor e tomar então as ações necessárias para reverter essa imagem que você está vendendo na sua expressão corporal, que, como a gente já disse aqui, representa 93% da sua comunicação. E você, tem alguma expressão não verbal que está te incomodando e que pode inclusive estar atrapalhando você? Me conta aqui, quero saber. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, aciona o nosso sininho para que você possa receber todos esses conteúdos com muita frequência e também me siga nas redes sociais, tá bom? Um beijo!